Você já sentiu aquele peso no peito depois de fazer algo que prometeu a si mesmo que nunca mais faria? Aquela dor silenciosa que aperta a garganta quando você percebe que caiu de novo, tropeçou de novo, escolheu de novo o caminho que conhece tão bem, mas que jurou abandonar. Você está sozinho no quarto, talvez de joelhos, talvez deitado olhando para o teto. E uma pergunta perfura sua alma como uma agulha fina. Se eu realmente pertenço a Cristo, por que ainda peco? Por que ainda sinto essa atração pelo que sei que me destrói? Essa dor não é comum. Não é a dor de quem não se importa. É a dor de quem ama, mas ainda falha. É a dor de quem conhece a luz, mas às vezes caminha na sombra. E é justamente essa dor que eu quero conversar com você hoje, porque ela revela algo profundo sobre quem você é. E talvez, só talvez, você precise ouvir isso. Existe um homem que conheço. Ele não tem nome específico, porque ele é todos nós. Esse homem acorda toda manhã e ora. Ele lê a Bíblia. Ele vai à igreja. Ele canta os hinos com lágrimas nos olhos. Ele sente a presença de Deus e se emociona. Mas tem algo que ninguém vê. Tem algo que acontece quando ele está sozinho. Tem uma luta que ele não conta para ninguém, porque tem vergonha. Porque acha que se alguém souber, vão dizer que ele não é cristão de verdade, que ele é falso, que ele é hipócrita. E então ele vive dividido. De dia, ele é o filho de Deus. À noite, ele é o escravo do pecado. E essa divisão o mata por dentro. Ele não quer ser assim. Ele não escolhe ser assim. Mas parece que tem duas pessoas dentro dele brigando o tempo todo. E ele não sabe mais quem está vencendo. Talvez você seja esse homem. Talvez você seja essa mulher. Talvez você tenha sentido essa dor tão profunda que nem consegue colocar em palavras. Você pertence a Cristo, você sabe disso. Você o ama, você o busca, mas ainda cai, ainda tropeça, ainda peca. E cada vez que isso acontece, você se pergunta: o que há de errado comigo? A verdade é que essa pergunta é mais importante do que você imagina, porque a dor que você sente ao pecar, mesmo pertencendo a Cristo, revela algo sobre você que você precisa entender. E não é o que você pensa. Deixa eu te contar algo. Quando você sente dor ao pecar, quando você sente culpa, quando você sente vergonha, quando você sente arrependimento, isso não significa que você não é de Cristo. Significa exatamente o oposto. Significa que você é dele, porque quem não pertence a Deus não sente essa dor. Quem está morto espiritualmente peca e dorme tranquilo. Peca e ri. Peca e nem pensa duas vezes. Mas você peca e chora. Você peca e se quebra. Você peca e não consegue respirar direito até que volta para ele. Essa dor que você sente é a prova de que o Espírito Santo está vivo em você. É a prova de que você foi transformado. É a prova de que você não é mais a mesma pessoa que era antes. Porque agora você tem uma nova natureza. E essa nova natureza não se sente confortável no pecado. Ela se revolta, ela grita, ela dói. Romanos capítulo 7, versículo 15 diz assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, o homem que plantou igrejas por todo o mundo conhecido. E até ele sentiu essa luta, até ele sentiu essa divisão, até ele experimentou a dor de fazer o que não queria fazer. E então ele continua no versículo 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Você percebe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que há uma diferença entre quem você é de verdade e o pecado que ainda habita em você. O pecado não é mais a sua identidade. Você não é mais definido por ele, mas ele ainda está lá como um intruso, como um ladrão que tenta roubar a sua paz. E é por isso que você luta. É por isso que você sente dor, porque você não é mais aquela pessoa. Você pertence a Cristo. E quando você age de forma contrária à sua nova natureza, algo dentro de você se quebra. Algo dentro de você grita: isso não é quem eu sou, mas eu sei o que você está pensando. Você está pensando: mas se eu realmente sou de Cristo, por que ainda caio? Por que ainda tropeço? Porque parece que às vezes o pecado é mais forte do que eu. E a resposta é simples, mas profunda. Você ainda vive em um corpo de carne. Você ainda vive em um mundo caído.
Você ainda carrega marcas, feridas, padrões que foram construídos ao longo de anos, e a santificação, o processo de se tornar parecido com Cristo, não acontece da noite para o dia. É um caminho, é uma jornada. É uma guerra que você vai lutar até o último dia aqui na Terra. Mas aqui está a parte bonita. Aqui está a parte que você precisa entender. Cada vez que você cai e levanta, você está sendo transformado. Cada vez que você peca e volta para Deus em arrependimento, você está crescendo. Cada vez que você sente essa dor e escolhe não desistir, você está provando que Ele está trabalhando em você. Porque o Filho de Deus não é aquele que nunca cai. O Filho de Deus é aquele que sempre levanta. O Filho de Deus não é aquele que nunca peca. O Filho de Deus é aquele que, quando peca, corre de volta para o Pai. O Filho de Deus não é aquele que é perfeito. O Filho de Deus é aquele que está sendo aperfeiçoado. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vê? A Bíblia não diz que você não vai pecar. Ela diz que quando você pecar, você tem um caminho de volta. Ela diz que quando você cair, você tem um Pai esperando. Ela diz que quando você tropeçar, você tem graça suficiente para recomeçar. E é aqui que muitos de nós nos perdemos. Nós achamos que ser cristão é ser perfeito. Nós achamos que pertencer a Cristo significa nunca mais falhar. E quando falhamos, quando caímos, quando pecamos, nós achamos que estamos desqualificados. Achamos que perdemos o direito de nos chamar de filhos de Deus. Achamos que Ele está decepcionado, com raiva, distante. Mas a verdade é o oposto. A verdade é que quando você cai, Ele não se afasta. Quando você peca, Ele não desiste de você. Quando você falha, Ele não cancela a sua adoção, porque o amor dele não depende da sua performance. O amor dele não muda baseado no seu comportamento. O amor dele é firme, é eterno, é inabalável. E sabe o que mais essa dor revela sobre você? Ela revela que você ainda se importa. Ela revela que você ainda tem esperança. Ela revela que você ainda acredita que pode ser diferente. Porque se você não acreditasse, você não sentiria dor. Se você não se importasse, você não estaria aqui agora ouvindo essas palavras, buscando resposta, buscando alívio. Essa dor é santa. Essa dor é boa, porque ela te impede de se acomodar. Ela te impede de se conformar. Ela te impede de aceitar o pecado como normal. E enquanto você sentir essa dor, enquanto você se incomodar com o pecado, você ainda está vivo espiritualmente. Você ainda está sensível à voz do Espírito. Você ainda está no caminho certo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Existe uma diferença entre a tristeza que vem de Deus e a tristeza que vem do mundo. A tristeza do mundo é aquela que te faz sentir culpa sem esperança. É aquela que te faz sentir vergonha sem redenção. É aquela que te empurra para longe de Deus porque você acha que Ele não quer mais você. Mas a tristeza segundo Deus é diferente. Ela dói sim, ela incomoda sim, mas ela te traz de volta. Ela te leva ao arrependimento. Ela te conduz à mudança. Ela te empurra para os braços do Pai, não para longe dele. E então eu te pergunto, qual tristeza você está sentindo? Quando você peca, você se afasta de Deus com vergonha, ou você corre para Ele com arrependimento? Porque a resposta a essa pergunta revela se a tristeza que você sente é santa ou não. Se a sua dor te leva de volta para Deus, ela é santa. Se ela te faz buscar mais a presença dEle, ela é boa. Se ela te faz clamar por ajuda, por mudança, por transformação, ela está cumprindo o seu propósito. Mas se a sua dor te paralisa, se ela te faz desistir, se ela te faz acreditar que você nunca vai mudar, então ela não vem de Deus. Ela vem do inimigo, e ele está usando a sua culpa para te destruir. Então o que você faz com essa dor? Como você lida com essa luta entre quem você é em Cristo e o que você ainda faz na carne? Primeiro, você para de tentar esconder. Você para de fingir que está tudo bem. Você para de carregar essa luta sozinho em silêncio. Você leva tudo isso para Deus. Você abre o coração dele e diz: Pai, eu não aguento mais.
Eu estou cansado de lutar sozinho. Eu estou cansado de cair. Eu estou cansado de sentir essa dor. Me ajuda, me transforma. Faz em mim o que eu não consigo fazer por mim mesmo. Porque a verdade é que você não consegue vencer o pecado sozinho. Você nunca conseguiu. Você nunca vai conseguir. Mas Cristo em você consegue. O Espírito Santo em você consegue. E quando você para de tentar fazer tudo na sua própria força e começa a depender totalmente da graça dele, aí sim começa a mudança. Segundo, você aceita que essa é uma jornada. Você aceita que você não vai acordar amanhã perfeito. Você aceita que vai ter dias ruins. Vai ter quedas. Vai ter momentos em que você vai falhar. Mas você não desiste. Você não se rende. Você continua caminhando um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma oração de cada vez. Terceiro, você para de se definir pelo seu pecado. Você para de dizer, eu sou isso. Você para de acreditar que o que você faz define quem você é, porque a sua identidade não está no seu comportamento. A sua identidade está em Cristo. E em Cristo você é novo, você é puro, você é amado, você é aceito, você é filho, você é filha. E quarto, você busca ajuda. Você não foi feito para viver essa vida cristã sozinho. Você precisa de comunidade. Você precisa de pessoas que te entendem, que lutam as mesmas lutas, que te seguram quando você quer desistir. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Sabe por que tantos cristãos vivem nessa dor constante e sozinha? Porque eles têm vergonha de pedir ajuda. Eles têm medo de serem julgados. Eles acham que ninguém mais luta com o que eles lutam, e então eles carregam esse peso sozinhos, até que ele os esmaga. Mas quando você tem coragem de ser vulnerável, quando você tem coragem de dizer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu estou lutando, se você descobre que não está sozinho. Você descobre que outros também lutam, e juntos vocês se fortalecem. Juntos vocês crescem. Juntos vocês vencem. E então, aos poucos, algo começa a mudar. Não de uma hora para outra, não de forma mágica, mas aos poucos, dia após dia, escolha após escolha. Você começa a perceber que o pecado que antes tinha tanto poder sobre você, agora está perdendo força. As coisas que antes te dominavam agora te atraem menos. Os padrões que antes pareciam impossíveis de quebrar agora começam a rachar. E você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa. Você mudou, você cresceu, você foi transformado. Não porque você se esforçou mais, não porque você tentou mais, mas porque você se rendeu, porque você permitiu que Deus fizesse em você o que só Ele pode fazer. E a dor ainda pode vir, porque enquanto você estiver neste corpo, enquanto viver neste mundo, a luta vai continuar. Mas agora você entende que essa dor não é sinal de derrota. É sinal de vida. É sinal de que você pertence a Ele. É sinal de que você ainda está sendo moldado, transformado, aperfeiçoado. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Você percebe? Deus começou uma obra em você, e Ele não desiste no meio do caminho. Ele não para quando você falha. Ele não cancela o projeto quando você tropeça. Ele continua, Ele persevera, Ele trabalha em você até o fim. E no final, quando tudo estiver concluído, quando você estiver diante dele, você vai olhar para trás e vai ver que cada queda, cada luta, cada dor fez parte do processo, fez parte da transformação, fez parte de quem você se tornou. Então, se hoje você está sentindo essa dor, se você está se perguntando se ainda pertence a Cristo, se está achando que falhou demais, caiu demais, pecou demais, eu quero que você saiba de algo. A dor que você sente é a prova de que você é dele. É a prova de que ele está vivo em você. É a prova de que você ainda está sendo transformado. Não desista, não se renda, não acredite na mentira de que você nunca vai mudar, porque você vai. Você está mudando agora, e um dia essa luta vai acabar. Um dia você vai estar diante dele completamente transformado, completamente livre, completamente novo. Até lá, continue caminhando.
Continue buscando. Continue voltando para Ele sempre que cair, porque é isso que faz de você filho dele. Não a perfeição, mas a perseverança. Não a ausência de queda, mas a coragem de levantar. E saiba que Ele está com você, em cada passo, em cada luta, em cada dor. Ele está ali, sussurrando no seu coração. Você é meu, e eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu vou completar a obra que comecei em você. Descanse nisso. Respire isso. Acredite nisso, porque é a verdade. E essa verdade vai te libertar. Se essas palavras tocaram o seu coração hoje, eu quero pedir algo. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está nos assistindo. Queremos orar por você e pela sua família. E se você conhece alguém próximo que está passando por alguma dificuldade, deixe o nome dessa pessoa também, para que possamos interceder. Deus ouve as nossas orações e juntos em comunidade somos mais fortes. Se este vídeo foi importante para você, deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer a sua fé e te lembrar de que você não está sozinho nessa jornada. Que a paz de Deus esteja com você hoje e sempre.